Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André. Nessa aula a gente vai corrigir os exercícios que a gente viu na aula passada, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar. Diz assim, ó, um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem a velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A intensidade da força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons. Muito bem, então, antes de mais nada, você viu uma unidade fora, né, do padrão, coloque ela no padrão internacional de unidades, tá? No sistema internacional de unidades. Então, tá vendo aqui, ó, 72 km por hora. Então, já pode converter aí para metros por segundo. Basta dividir por 3,6 e a gente converte para metros por segundo. Tudo bem? Bom, ele quer a força aplicada no carro pelos freios. Então, eu fiz um esqueminha aqui, um desenhozinho. O carro está indo para a esquerda lá com uma velocidade de 20 metros por segundo e, obviamente, ele vai até parar, né? Velocidade igual a zero. Nesse tempo, esse translado é de 10 segundos e a força está sendo aplicada no sentido contrário, no sentido oposto. Ou seja, se eu definir o meu eixo de referência como sendo para a esquerda positivo, tudo que tiver contrário a ele vai ser negativo. Muito bem, ele pediu a força, né? A força. Então vamos lá, vamos calcular logo esse negócio. Força, pela segunda lei de Newton, né? A equação fundamental da dinâmica diz que força é igual a massa vezes aceleração. Só que tem um detalhe, ele me deu a massa, veja lá em cima, 1.200 kg, mas ele não me deu a aceleração. Ele não deu a aceleração, mas ele me deu as velocidades. Então tá aqui, ó. A velocidade é de 72 km por hora, ele fala que ele vai até parar, não é isso? Então, o carro para e ele leva 10 segundos para isso. Então, se eu tenho as velocidades e tenho o tempo, eu consigo encontrar a aceleração. Como? Ora, pela própria definição de aceleração. Né? A aceleração é variação da velocidade no tempo. Então, basta que eu substitua os valores aqui. A variação da velocidade. Então, nós temos final menos inicial. Toda vez que você vê o delta, você tem que lembrar disso, tá? Variação é o final menos o inicial. Então, o final, ele vai até parar. A velocidade final é zero. E a velocidade inicial foi aquela que ele deu, de 72 km por hora, que a gente já converteu aqui para 20 metros por segundo. Então, final menos inicial, dividido pelo tempo, que é 10. E aí, 0 menos 20 é menos 20 sobre 10, né? Divide um pelo outro, vai dar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, agora que eu achei a aceleração, eu vou substituir na equação fundamental da dinâmica. Mas aqui fica um ponto de vista, só um detalhezinho. Tá vendo que aqui do lado, a aceleração é negativa? O que isso significa? A aceleração ela também é um vetor. E você tem que informar, né, qual a sua direção e o seu sentido. Como a aceleração deu negativa, isso indica que ela está sendo aplicada com uma taxa regressiva, né? Uma desaceleração. Ela aponta no sentido contrário ao do movimento. E é óbvio, né? A gente viu isso aqui, a gente estabeleceu no início que se o sentido positivo era para a esquerda, a força deveria estar para o lado direito. E aí, esse negativo somente indica o sentido que está sendo aplicado, tá bom? Então, vou pegar esse mesmo negativo, vou substituir aqui no vetor força, tá? Tem uma observação aqui, né? Deixa eu até... Isso, negativo pois está sendo freado, isso mesmo. Muito bem, então vou substituir aqui no vetor força, eu tenho que a minha aceleração é menos 2, a minha massa ele já havia me dado, né, 1.200 kg força, né, quilogramas, e aí basta multiplicar os dois, eu tenho a minha resposta, meu mouse, foi? Beleza, menos 2.400 newtons. Mais uma vez, esse negativo aqui representa apenas o sentido, que é no sentido contrário ao do movimento. Que é o sentido contrário àquele que a gente estabeleceu. Tudo bem? Então, tanto na parte algébrica quanto na parte geométrica, né, que é o desenho, você consegue interpretar qual que é o sentido desse vetor. Tá? Então, nem precisa do desenho para dizer que ele vai ser aplicado no sentido contrário do movimento. Tudo bem? Como ele pediu só a intensidade, o módulo, o valor, então o valor desse vetor é 2.400. Beleza, marcou a letra B, ficou felizão. Vamos para a próxima? Essa foi fácil, né? Vamos lá, a próxima diz assim, ó, um trator com velocidade constante puxa horizontalmente um tronco de árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1.000 newtons. Considerando-se que o tronco tem um peso de 1.500 newtons, a força resultante sobre o tronco vale
Muita gente errou essa questão aí, viu? Caiu na pegadinha do malandro. Como assim? Calma, calma. Vamos lá, tá aqui o meu desenho do meu trator puxando a minha árvore, tá? Com a minha corrente linda e maravilhosa. É claro que essa árvore deveria estar na horizontal, né? Mas tudo bem, tá puxando aí. Né? Ele diz que tem uma força de 1000 newtons, né? Essa tração aqui é de 1000 newtons. Eu coloquei como sendo a Fx, porque é uma força que ele faz no eixo X, de 1000 newtons. E ele fala que a árvore tem um peso de 1500 newtons. O peso, a gente sabe, é para baixo. Então tá aqui. Provavelmente, você já viu esses dois vetores. Eu sei que você já está fazendo exercício de vetores aí, né, com uma velocidade incrível. Você viu, opa, vetores perpendiculares vai dar um vetor resultante, né, já traçou aí, fez a regra do paralelogramo aqui, né, traçou aí o vetor resultante. Já estava querendo fazer por Pitágoras, não é verdade? Errado, errado. Gente, tem uma pegadinha na questão. Olha lá no enunciado. Ele fala que é um trator com velocidade constante. Vou até ressaltar aí, ó, com velocidade constante. Isso é uma informação preciosíssima. O que significa essa velocidade constante? Se ele tem velocidade constante, não se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Se trata de um movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, não tem uma força sendo aplicada. Aí você fala, professor, mas está ali, ó, Fx, está aqui do lado, Fx, a força peso, como é que não tem uma força sendo aplicada? Eu estou falando da força resultante do sistema. Então a força resultante é igual a zero. Se ele me afirmou que a velocidade é constante, então obrigatoriamente a força resultante tem que ser igual a zero. O que isso significa? Significa que tem mais forças envolvidas no sistema da qual ele não falou. E é óbvio que a gente pode imaginar quais são, né? Provavelmente tem uma força de arrasto que está contrário aqui a essa Fx, né? Que eu coloquei aqui uma força de atrito, que ela tem a mesma intensidade, direção contrária, tudo bem? Perdão, mesma direção, mesma intensidade, sentido contrário. Então, no caso aqui, ela está no sentido contrário de Fx e com a mesma intensidade, tudo bem? 1000 newtons também. E para cima, outra força, né? Que a gente chama essa de força normal, porque ela é normal à superfície, e está atuando no sentido contrário da força-peso, até mesmo porque a árvore não está descendo no chão nem levitando, então elas se equilibram a fim de que mantenha que a força resultante sendo aplicada por todo o sistema seja igual a zero, daí ele não varia a sua velocidade. Então, depois que a gente faz o somatório de todas essas forças, deixa eu me tirar daqui, beleza, então quando a gente faz o somatório de todas essas forças, força X, mais peso, mais atrito, mais a força de Newton, mais a força normal, respeitando aqui os sentidos, tá bom? Então você vai colocar o negativo para aquele que aponta para o lado negativo, né? Então você tem que a força resultante de todo o sistema é igual a zero. E foi justamente o que ele pediu, né? Força resultante igual a zero. Se você fosse calcular a força resultante daquele jeito, você ia ver que tinha alguma coisa errada, porque 1500 com 1000, você faz aí o teorema de Pitágoras, você vai achar uma coisa aqui mais ou menos em 1802, qualquer coisa. Então você ia procurar isso aqui lá no cabeçalho, né, no enunciado da questão, não ia encontrar essa alternativa, e aí você fala, errei alguma coisa, ia perder tempo. É isso que o exercício quer com você, que você perca tempo. E enquanto isso outras pessoas estão, né, aqui não precisava fazer conta nenhuma, era só enxergar, né, tinha que enxergar esse com velocidade constante, a pegadinha do malandro. E muita gente caiu, inclusive muitas dúvidas foram enviadas para mim no pessoal lá, no privado, né, o pessoal dizendo aí, professor, como assim? Eu não acredito nisso. Pois é, galera, pegadinha. Bom, vamos lá, deixa eu tirar meu rostinho daqui. Beleza, PUC. Vamos lá, vamos para a próxima. A respeito das leis de Newton, são feitas 3 afirmativas. Nós vamos julgar elas se elas são certas, né, corretas ou erradas. A primeira diz assim, a força resultante necessária para acelerar uniformemente um corpo de massa de 4 kg de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em uma trajetória retilínea em 5 segundos tem módulo igual a 8. Vamos lá, o que ele quer disso daqui? Primeiro, ele quer a força resultante. Então, força resultante é força igual a massa vezes aceleração. Tem que lembrar disso. Segundo, vamos lá, ele me deu a massa? Deu, tá aqui, 4 kg. Mas ele me deu a aceleração? De novo não. Era como aquela outra questão, nós temos que calcular a aceleração dele. E aí ele deu pra gente as velocidades, né? 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e deu tempo. Então, assim como na outra, a gente vai calcular, né, a aceleração e a variação da velocidade no tempo.
ele vai de 10 metros por segundo até 20. Então, final menos inicial, de 20 menos 10. Então, ele vai de 10 até 20 sobre o tempo de 5 segundos, que dá 2 metros por segundo quadrado. Agora sim eu posso substituir para encontrar a minha força. Se a minha massa era de 4 kg e a minha aceleração é de 2, que eu encontrei, então minha força resultante de 8 newtons. Esse item está verdadeiríssimo, corretíssimo. Beleza, fácil, né? Galera, isso daqui dá para fazer de cabeça. Com treino dá para fazer de cabeça tranquilamente. Não é porque você faz física, você trabalha com isso. A única diferença entre eu, que sou professor, e você, meu aluno, a única diferença é que eu treinei mais do que você. Simples assim. Se você for um aluno que treinar mais do que eu, você vai ser mais rápido que eu. Eu posso dizer, você vai ser melhor que eu. Né? Então, o aprendiz pode sim superar o mestre. Então, cara, sangue na caneta. Vai fazendo exercício aí que nem um louco, que com certeza você pode ser melhor, inclusive, do que seu professor de física. Fica a dica. Vamos para a próxima. Diz assim, ó. Quando uma pessoa empurra uma mesa, ela não se move. Podemos concluir que a força de ação é anulada pela força de reação. Não, truco! Pede truco, ladrão! Não, isso aqui é um blefe. Mentira, mentira. Podemos concluir que a força de ação é anulada pela reação. Gente, força de ação e reação não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque elas não estão presentes no mesmo corpo. Não tem como a força de ação anular uma força de reação. Tá bom? Você pode dizer que a força resultante é igual a zero porque você soma forças nos sentidos contrários. Agora, dizer que uma é ação e a outra é reação, errado. Elas não atuam no mesmo corpo. Então, se eu faço uma ação sobre a parede faz uma reação sobre mim. De mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. É isso que quer dizer a lei de ação e reação. Tudo bem que é a terceira lei de Newton. Então, tem como as duas se anularem? Não. Jamais. Jamais. Todo exercício é pegadinha, cai isso, fala delas se anularem. Você tem que ficar atento com relação a isso. É uma palavrinha que muda o item. Então, está errado. Errado. A primeira era verdadeira, a segunda era falsa. Vamos à terceira. Durante uma viagem espacial, podem se desligar os foguetes da nave e ela continua a se mover. Esse fato pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Perfeito! Que maravilha! É isso mesmo! A lei de Newton, a primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que haja uma força de sentido contrário, né, que possa modificar o estado de movimento desse corpo. Então vamos lá, nesse caso ele estaria em estado dinâmico, né? Então o foguete começa a se movimentar, a partir disso ele desliga os motores e ele continua viajando perpetuamente, a não ser que tenha uma força em sentido contrário. Como no espaço, não tem nada, né, empurrando o foguete para trás, freando o foguete, como seria aqui na atmosfera, né, que nós temos a força de atrito, a força de arrasto do ar, entre outras forças envolvidas, né, freando aí o foguete. Então lá ele vai se dar perpetuamente, tá bom? Perpetuamente. Isso é o que diz a lei da inércia, é a primeira lei de Newton. Perfeitamente explicado. É por isso mesmo que os planetas que estão girando não param de girar, porque não tem nada que faça, que atue no sentido contrário, não tem nenhuma força que atue no sentido contrário. Tá? Eles vão ficar girando até interagir com algum outro corpo. Se é que vocês me entendem, né? Como os dinossauros entenderiam. Beleza? Então tá aí, a terceira também é verdadeira, as duas únicas corretas é a 1 e a 3, marcou aí a letra D. Mole, mole, fácil, fácil, galera. Muito de boa essa daí, né? Vamos para a próxima. Diz assim, uma das modalidades, acho que essa é a última, né? É a última. Uma das modalidades esportivas em que nossos atletas têm sido premiados em competições olímpicas é a de barco à vela. Considere uma situação em que um barco de 100 kg, conduzido por um velejador com massa de 60 kg, partindo do repouso, se desloca sob a ação do vento em movimento uniformemente acelerado, até atingir a velocidade de 18 km por hora. A partir desse instante, passa a navegar com velocidade constante. Se o barco navegou 25 metros em movimento uniformemente acelerado, qual é o valor da força aplicada sobre o barco? Despreze as resistências do movimento do barco. Beleza, então ele quer mais uma vez, vou desenhar aqui nosso barquinho, né? Ele quer que a gente encontre a força aplicada. Antes de mais nada, novamente, repare no enunciado que ele deu uma velocidade. Essa velocidade está fora do Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente vai colocar, adequando aí, basta dividir por 3,6
né? Que temos 5 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Beleza, agora que a gente sabe disso, ele pediu a força, né? Cadê? Aqui, ó. A força aplicada sobre o barco. Então, força, de novo, é a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Aí ele deu a massa? Deu, tanto do barco quanto do marujo, né? Do velejador, né? Mas ele deu a aceleração. Ele falou que o movimento era acelerado, inclusive, várias vezes, né? Mas não deu aceleração. O que ele deu? Ele me deu as velocidades, né? Que até uma delas a gente calculou aqui. Ele falou que parte do repouso, então é isso aqui, a velocidade inicial, que é 0. Então ele me deu as duas velocidades e me deu a distância, o espaço percorrido. Uai, como é que eu encontro então a aceleração? Se eu só tenho as velocidades e o espaço percorrido, ele não me deu tempo. Não deu tempo? Não deu tempo. E se ele não deu tempo, o que você faz? Movimento retilíneo uniformemente variado, sem tempo? Torricelli, faz o Torricelli. Então tá aqui, ó. Vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental, tá bom? Não pode falar besteira na internet não, tá aqui, ó. Vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. E aí basta substituir os valores. A velocidade final dele era de 18 km por hora, que a gente converteu 5, então vai ser 5 ao quadrado. A velocidade inicial dele, ele partiu do repouso, que é 0, então 0 ao quadrado, que é 0, né? E 2 vezes A vezes ΔS, a distância que ele percorreu, 25 metros, beleza, substituiu aí, 5 ao quadrado dá 25, vou pegar esse 2 e esse 25 que estão multiplicando, passa para o outro lado, ele vai passar dividindo, né? Passa fazendo a operação inversa. E aí basta a gente cancelar o 25, vai ter então 1 sobre 2, que é 1 meio, e aí transformando para decimal, se você quiser transformar, dá 0,5, tudo bem? Que é meio metro por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho aceleração, vamos substituir lá na equação fundamental da dinâmica. Para lá, né? Beleza. Então, força, tá aqui, opa, foi? Foi não, vamos de novo. Aí. Então, força vai ser igual a massa, e a massa nesse caso é a massa do sistema, que vai compor a massa do barco mais a massa do velejador. Tudo bem? Que é 100 mais 60, que ele deu lá em cima, né? O velejador 60 kg, o barco 100 kg, vezes a aceleração que eu acabei de encontrar. Então, 100 mais 60, 160 vezes meio, nós temos então 80 newtons e acabou. Acabou. Simples assim, acabou. Queria força, tá aí a força. Beleza.